Sobre as articulações no Congresso pela votação da PEC da transição, vamos conversar agora com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karina, boa noite, Daniel, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom, senador, já começo lhe perguntando sobre a PEC, se tem como manter, de fato, o Bolsa Família no valor de R$600 e outros benefícios propostos por essa PEC, sem furar o teto de gastos neste valor de quase 200 bilhões de reais, porque é justamente esse valor que acaba estremecendo o mercado, né? É claro. Veja, Karina, eu sou radicalmente contrário a essa PEC de 200 bilhões por ano, dando uma autorização para gastar durante 4 anos. Nós chegaríamos a 800 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. Isso teria um impacto terrível na curva da dívida interna, que ela passaria a apontar para cima, levaria a um forte descrédito do mercado. As consequências mais óbvias é que nós teríamos uma disparada no valor do dólar, uma disparada no valor da inflação, consequentemente um aumento de juros e, consequentemente, a esse aumento de juros, um menor crescimento econômico, uma menor geração de emprego ou, quem sabe, até um aumento do desemprego. Então, ela é absolutamente nociva. O PT precisa entender que governar não é só ter um olhar para o social. É muito importante olhar para o social. É muito importante dar de comida a quem tem fome. É muito importante dar um remédio para quem está doente e que não pode esperar o país melhorar para tomar o remédio. Isso é muito importante, realmente é. Mas isso você faz com 80 bi exclusivamente em 2023. Minha posição, e eu tenho uma emenda sobre isso, é 80 bilhões exclusivamente por um ano, 2023. E durante 2023, esse governo precisa mostrar ao que veio. Quem vai ser o ministro da Economia, que projetos ele tem, aonde que ele vai cortar gastos, como que ele vai controlar a dívida, porque, de novo, um braço para o social, 80 bi por um ano. O outro braço para aquilo que vai fazer com que as pessoas que hoje dependem de recurso, no futuro já não dependam mais. No futuro tenham um emprego decente, como você tem, como eu tenho, como a maioria da população do Brasil tem. O sucesso de um governo vai ser medido por isso. Não vai ser por quantos ele ajudou e por quanto tempo, mas vai ser por quantos empregos a economia criou, por quantas pessoas que eram miseráveis e dependiam de ajuda e que já não dependem mais. Isso você não cria só dando uma ajudinha de R$600. Isso você cria tendo responsabilidade fiscal, para que mais investimento venha para o Brasil, para que mais empregos sejam criados e, consequentemente, o governo arrecade mais, e, consequentemente, a dívida caia. Aí você entra num círculo virtuoso. Mas essa estrada de autorização por 4 anos, isso é uma piada. Isso é antidemocrático. Isso significa dizer que todos os senadores que foram eleitos agora, e os deputados, não podem dar palpite na economia do Brasil nos próximos 4 anos. Isso é antidemocrático. Então, isso não tem, para mim, na minha cabeça, não tem nenhum sentido. Amanhã estarei às 9h30 lá na CCJ, insistindo de que essa PEC não seja aprovada de forma alguma, da forma como estava sendo proposta. Perfeito. Agora, senador, o senhor falou em responsabilidade fiscal e em círculo virtuoso. O senhor é autor de um requerimento que acabou adiando a PEC do quinquênio, que autorizaria o pagamento de adicionais para integrantes do Poder Judiciário. Qual é a posição do senhor em relação a essa proposta de emenda à Constituição? Qual seria o impacto dessa medida caso essa proposta seja aprovada? E o senhor entende que é preciso aprofundar os debates? Quais devem ser os próximos passos, hein, senador? Olha, veja, essa PEC, que foi a PEC 63, havia um compromisso
do Rodrigo Pacheco, feito com o presidente do Supremo, que era o Fux, havia um compromisso de se votar isso esse ano. Essa PEC é antiga, ela é de 2014. Aí, em 2010, ela já tinha sido arquivada. Aí, em 2019, desarquivaram. Foi um pedido da ex-juíza Selma, que até foi cassada. Bom, desarquivaram e faz lá 4 anos que ela está andando para lá e para cá, e finalmente o Rodrigo Pacheco tinha um compromisso com o Supremo de colocar em votação na última quarta-feira da semana passada. E realmente o relator chegou a subir lá na mesa, ia fazer o relatório chegou a ser distribuído, mas nós conseguimos impedir. Eu fui o principal artífice desse impedimento, alegando exatamente isso. Você me pergunta, não havia previsão de impacto fiscal. A nossa Constituição é claríssima. Qualquer proposição legislativa tem que trazer junto dela uma análise, uma previsão de quanto que aquilo vai impactar nas contas do governo. Quanto que vai significar de gasto. E não havia esse estudo. Simplesmente não fizeram. Então não podia ser votado daquela forma. Outra coisa, o relator, que era o ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso, meu Deus, como era o nome dele, agora me falha a memória, era enfim, daqui a pouquinho eu me lembro. Ele simplesmente incluiu outras categorias. Ele incluiu Tribunal de Contas, ele incluiu procuradores de estados, de municípios, porque isso é uma porteira. A hora que você abrir o quinquênio para o judiciário, a Polícia Federal, com todo o direito, vai querer isonomia, a Receita Federal, com todo o direito, vai querer isonomia, e o que é pior, isso era retroativo. Ia ter juiz que ia receber 2 milhões, ia receber dos últimos 20, 30 anos, sei lá. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, na última quarta-feira, tirar de pauta. O meu requerimento era para que voltasse a CCJ. Eu pedi, inclusive, um estudo do IFE, do Instituto Fiscal Independente, exatamente para ter esse número. Qual é o impacto? Não se sabe qual é o impacto. Ninguém fez o estudo ainda. Por hora, ela não voltou para a pauta, e se ela não voltar até a semana que vem, ela será arquivada. Eu espero que isso aconteça. Senador Eduardo Gomes, senador, Eduardo Gomes, lembrar. Obrigado. Imagina. Pergunta agora de Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Seu colega Eduardo Girão hoje fez uma manifestação de solidariedade e preocupação ao lado da deputada Bia Kicis por conta de uma censura da suspensão da conta da deputada nas redes sociais, aparentemente sem motivo. Eu queria a opinião do senhor sobre o que está acontecendo com o país. Olha, Constantino, eu te digo o seguinte: o que acontece no país hoje é uma coisa complexa. Eu parto do seguinte princípio: nós temos que aceitar o resultado das eleições. Tá? Esse pessoal todo que está acampado na porta de quartéis não conta com o meu apoio. Deixa eu te dizer isso claramente. Eu entendo que o dia que um lado puder não aceitar o resultado, o outro lado também pode. E aí é o caos. Aí é o caos. Eu acho que nós temos que entender, a eleição passou, a eleição acabou, não há o que fazer. Há o que fazer, sim. Eu vou continuar fazendo oposição ao governo, vou continuar batalhando, estou batalhando lá no Senado todos os dias e vou continuar os próximos 4 anos. E vou fazer isso porque eu amo esse país, porque eu quero o bem desse país, e vou analisar caso a caso. O meu partido é um partido independente, o Girão está no meu partido, ele é do Podemos também. Agora, existe uma briga aí muito forte, que eu acho que precisava acabar. Estava na hora de acabar e a gente tinha que discutir mais os problemas reais do país, como é o caso dessa PEC amanhã, que todos nós devíamos estar de olho nisso, que é importantíssimo, compromete o futuro, e devíamos dar uma pausa em certas brigas, aonde o Supremo exagerou com certeza, aonde tem muita coisa errada.
Eu já assinei pedido de impeachment desde o tempo lá que nós tínhamos o Muda Senado, desde o tempo que teve a CPI da Lava Toga. Eu defendo, eu tenho uma proposta do fim de toda e qualquer decisão monocrática. Quem não me deixou aprovar essa emenda, eu tenho que te dizer, Constantino, foi o pessoal do Bolsonaro, em 2019. Foi a primeira vez que o pessoal do Bolsonaro se juntou com o pessoal do PT para votarem juntos contra essa PEC. Então, hoje, se o Supremo faz as barbaridades que faz, você tem que agradecer muito a esse pessoal que nunca permitiu que essa PEC fosse em frente. Decisões monocráticas não tem que existir. O Supremo tem que falar de Constituição, tem que decidir em colegiado. Hoje, cada um ali é um pequeno rei. Isso tem que mudar. Agora, sabe, as convicções não são convicções republicanas, são convicções momentâneas, conforme o interesse político de grupo A e de grupo B. Aí a coisa fica difícil, né, Constantino? Conversamos agora com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, mais uma vez, obrigada. Excelente semana para o senhor. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço.